Carta de Tiago, capítulo de número 1. A partir do verso de número 2. É um texto conhecido, mas que é necessário lembrar sempre ao nosso coração. E é a palavra do Senhor, palavra esta que tem autoridade, que é suficiente e que é inerrante para nós. Somente essa palavra consegue nos trazer consolo e nos encorajar nos dias difíceis. E é somente essa palavra que tem sabedoria, porque ela provém de Deus. Afinal de contas, Deus nos criou, como nós lemos no Salmo 10. Nós somos feitura dele e fomos feitos para ele. Então o nosso coração não deve viver longe e distante dessa palavra, porque ela é bússola, ela é nossa regra de fé e prática. Assim diz a palavra do Senhor. Tiago, capítulo de número 1, a partir do verso de número 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. É isso que diz a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, nós estamos reunidos aqui. Já compreendemos que nós somos convocados a adorar o Senhor. Convocados porque o nosso coração reconhece, através da obra do Teu Espírito Santo e na obra de Cristo Jesus na cruz, que hoje somos habilitados, capacitados a entender e a enxergar a Tua providência sobre nós. Mais do que isso, nós sabemos que recebemos a Tua revelação especial, que carecíamos, ó Deus, de salvação, de resgate, e que sem o Senhor ao nosso lado, sem o Senhor como nosso apoio, nosso ajuste, a nossa fortaleza, nada podemos fazer. Ó Deus, que o Senhor então se faça presente através do Espírito Santo, iluminando, ó Deus, o vazio do nosso coração, e que essa Tua palavra, sendo exposta, possa comunicar a nós, aplicar em nós os efeitos de perseverança, os efeitos de uma fé duradoura, uma fé que é depositada no Senhor, que é o Deus eterno, o Deus que governa acima de todas as coisas, independente dos cenários à nossa volta. Nós acreditamos isso, a Tua palavra, que tem poder de transformar o nosso coração, que tem poder de nos consolar, de nos alegrar e também de nos trazer esperança numa noite como esta. Que o Senhor continue falando aos nossos corações, no nome santo de Jesus. Amém. Existe um tipo de mariposa gigante, do tipo cecropeia, encontrada na América do Sul. Na maioria das vezes, quando algumas pessoas e turistas estão fazendo um tipo de trilha, eles se deparam com esse imenso casulo. E é belíssimo. Se você encontrar uma delas em algumas dessas regiões da América, você vai ver que é um casulo gigante. E esses casulos, eles ficam ali horas, semanas, meses, até essa mariposa sair por completo e poder voar. Mas alguns desses turistas, desses visitantes, dos estrangeiros, eles olham para esse casulo, param e observam o sofrimento da mariposa, tentando com um grande esforço, depois de horas, tentando sair do casulo. Na tentativa de ajudar a mariposa, os turistas pegam um pequeno graveto e cutucam o casulo, fazendo pequenos rasgos. E aí eles veem a facilidade da mariposa sair do casulo. Eles continuam a trilha, mas eles não observam que depois de aberto o casulo com maior facilidade, essas mariposas não conseguem voar. Essas mariposas precisam ter todo aquele esforço, aquele tempo, aquele sofrimento, para que enquanto as suas asas vão se abrindo e deslocando o casulo, elas criem vibrações, força, e a vão preparar para o primeiro voo. Quando existe uma terceira pessoa entrando e tentando ajudar essa mariposa, ela está fadada à morte. Ela está fadada ao fracasso. Ela cai no solo e nunca mais poderá levantar voo. De forma semelhante, esse é o relato da nossa vida quando nós passamos por sofrimentos, por angústias. Porque lembrai-vos da palavra de Cristo Jesus: no mundo tereis aflições. E Ele não nos tirou do mundo, porque no meio das aflições Ele irá intervir, não facilitando o casulo, mas nos lembrando que é necessário passar pelo sofrimento.
Porque sem esse sofrimento, nós não encontraríamos repouso duradouro nas necessidades eternas de Cristo. Nós nos apegaríamos às coisas que enferrujam, que a traça corrói. Nós não daríamos valor à palavra do Senhor. Sem os sofrimentos e as lutas às nossas voltas, nós desconsideraríamos a palavra de Deus e a sua voz. De forma semelhante como a mariposa tenta, com grande esforço, sair do seu casulo. Assim, eu e você também temos os nossos sofrimentos, angústias e labores. E todos eles são necessários para nós, para que possamos ter uma fé perseverante, madura e confiante no Senhor. Por isso, nessa noite, eu quero convidar o seu e o meu coração com o seguinte tema: confiando em Deus, mesmo quando a vida nos fere e golpeia. Confiando em Deus, mesmo quando a vida nos golpeia e fere. Primeiro, alguns elementos acerca do contexto dessa carta. Porque é necessário nós termos a atenção do que se passava naquela época. Essa carta está sendo endereçada a crentes que acabaram de se converter, judeus recém-convertidos, ou gentios recém-convertidos, pagãos que se converteram. Só que eles estão naquilo que nós chamamos de uma diáspora, eles estão em fuga. Existe uma perseguição intensa naquela época. E nessa fuga, nesse cenário, Tiago escreve a carta para encorajá-los. Meus irmãos, esse sofrimento, esse aperto nesse casulo é necessário. Não fujam, mas pelo contrário, lide com os sofrimentos e com as angústias à sua volta. E as perseguições naquela época, meus irmãos, não podem ser comparadas a nenhuma da nossa época no país que nós vivemos. Afinal de contas, naquela época, ser visto como um cristão, como um filho de Deus, era algo que você perdia o seu emprego, você perdia o seu lar, você era visto como um tipo de leproso, expulso da sociedade. E aí então a diáspora, onde eles se espalhavam por todas as regiões daquele cenário. Então o objetivo aqui de Tiago é encorajar esses irmãos em meio às provações, porque o próprio Senhor nos encoraja para permanecermos firmes e não titubeantes. E essas pessoas estão passando por situações difíceis. E é muito comum, quando nós passamos por situações difíceis, nós temos reações que não cabem a um cristão. Você deve se imaginar no momento em que você ficou irado, descontente, desgostoso, às vezes desapontado com uma fala, com uma situação do seu trabalho, do seu dia a dia, e a sua reação não foi saudável. Você teve a oportunidade de testemunhar de Cristo, mas você teve uma reação como qualquer outra pessoa. Mas você não é qualquer outra pessoa. Você não é todo mundo. Você é filho de Deus. E até nas reações ruins, nós devemos reagir conforme a vontade de Deus. É nas situações de sofrimento, de angústia, que a nossa reação tem que ser treinada. Meus irmãos, é isso que o Tiago está dizendo para nós. Vocês devem treinar a reação de vocês nos sofrimentos. Eles vão continuar batendo a sua porta. E você não pode reagir de forma desesperadora, mostrando que você não tem nenhum suporte, nenhuma rocha eterna, porque nós temos. O Senhor Jesus Cristo já fez aquilo que nem eu e nem você conseguíamos fazer. Por isso, Tiago está nos encorajando. Nesse contexto, Tiago vem ao nosso encontro para treinar as nossas reações, para que venhamos a melhorar e assim nos nossos comportamentos dar um bom testemunho de quem Cristo é na nossa vida. E por que esse tema? Porque não é no momento alegre, provavelmente, que você vai ter uma grande oportunidade de testemunhar de Cristo. E muitos crentes evangélicos ditos se esquecem que é nos momentos de angústia, perda e desapontamentos que nós temos a maior oportunidade de comunicar acerca de Cristo, evangelizar aqueles que não conhecem e aconselhar aqueles que conhecem de Cristo, encorajá-los. Porque é exatamente no momento de falha que você aponta para a cruz. Eu também tenho as minhas limitações, eu também peco, eu também falho. Eu recorro à cruz, meu irmão, vamos comigo. É assim que eu encorajo outros. Nos momentos em que todos estão nos observando à nossa volta, em vez de estarmos desesperados, descontentes, ingratos, é o momento certo de lembrar, nós temos muitos benefícios e por isso eu vou continuar firme e perseverante. As pessoas à sua volta não vão entender, mas vão perguntar, como diz Pedro, a razão da sua fé. Qual é a razão da sua fé?
em momentos quando a vida nos golpeia e nos fere. Por isso, a primeira lição desse texto se encontra no verso de número 2. Esta confiança é expressa na alegria, que é a resposta de Deus para nós. Veja o verso 2 da sua Bíblia. Tende alegria ao passardes por várias provações, e se encontra no plural, não é apenas uma, são várias provações. Pode parecer contraditório a lição, porque como é que é possível eu passar por uma situação difícil e ter alegria? Bem-vindo ao Evangelho. É possível. Porque esta alegria, ou dito felicidade, não é a felicidade que você conhece lá fora. Todo cristão é feliz, faz parte do seu ser feliz, ser bem-aventurado. Por quê? Porque ele já tem a salvação em Cristo. Senão esse ensino seria incoerente. Como eu posso passar por um momento de luta, de dor, de perda, e ainda assim saber que eu sou feliz, bem-aventurado? Olha, você é. Aconteça o que acontecer debaixo dos céus, aconteça o que acontecer de enfermidade, de golpes da vida, você, como filho de Deus, é feliz, porque você tem a eternidade, algo imerecido. Por isso, nós devemos lembrar que essa alegria é o próprio depósito do Senhor para nós. E é uma provação, ou várias provações. E o que geralmente fazemos quando os conflitos batem à nossa porta? E agora falo de conflitos, porque os conflitos surgem nas relações, na forma em como eu me expresso. Ou falo com as pessoas à minha volta. Como eu lido com os conflitos ao meu redor e como eu estou reagindo com eles. E Tiago vai dizer, ter alegria não parece contraditório, pois os sofrimentos podem doer, as pessoas podem nos deixar tristes, as situações podem nos deixar abatidos, mas mesmo assim nós não ficaremos desapontados e desanimados de forma permanente, porque nós temos uma alegria que é permanente. Nenhuma tristeza nesse mundo pode ser comparada com aquilo que nós já recebemos em Cristo Jesus. Nada do que você tenha, dos seus apegos, das suas afeições, dos seus gostos incomuns, pode ser comparado com o que você já tem. Você já é salvo, meu irmão. Você já é agraciado por Deus. Você já reconhece Deus na sua vida. Você já percebe que Ele tem falado continuamente à sua volta. Você já tem o seu nome escrito no livro da vida. Por isso, o efeito de reconhecer isso só pode ser um: alegria, independente das situações. Alegria, independente das situações. E lembre-se também que nós, como crentes maduros, e que estamos nos aprofundando em conhecer e amar a Deus, nós devemos distinguir duas coisas: provação e tentação. É o que Tiago vai começar a apontar na sua carta. Lembrem-se que provação tem origem em Deus. É Deus quem nos traz provações, meus irmãos. E graças a Deus por isso. Porque toda provação tem um propósito. Ela tem o propósito de nos fazer perseverar, passar por elas. Elas não vão durar para sempre. E passando por elas, nós já estaremos provados e aceitos com uma fé vívida diante do Senhor. Tentação, por outro lado, ela tem origem não em Deus, mas no nosso próprio coração. São os nossos desejos, são as nossas vontades, que não são de acordo com a vontade do Senhor. E você, como um cristão maduro, você tem que distinguir se a sua dificuldade que você tem lá fora, que inquieta o seu coração, é uma tentação ou uma provação. O que é? E tentação, como tem origem no nosso coração, ela sempre nos fará cair. Ela sempre nos fará ficar confusos e desorientados. Eu quero dar um reflexo para você e trazer a memória de Jó. Jó não foi tentado, ele foi provado pelo próprio Deus. Ali é um exemplo de provação. Ele passa por todos aqueles males que cada um de nós estamos disponíveis a passar. Mas ainda assim, ele passa, é provado, e ele sai com uma fé perseverante. Ele sai amadurecido e mais confiante no Deus a quem ele dizia que conhecia. Tentação é diferente. Elas são os nossos próprios enganos, as nossas próprias ilusões, os nossos próprios medos. Medos que esses irmãos aqui naquela época estavam colocando e dizendo: olha, isso é muito para mim, vou fugir. E Tiago lembra: não, isso é apenas uma provação, permaneça firme no Senhor, saiba distinguir tentação de provação.
Tiago lembra seus leitores que Deus traz dificuldades na vida dos crentes com um propósito, que não é por acaso, não é coincidência e não é porque Deus é mau. Porque Deus continua sendo bom, Deus continua tendo poder e Deus continua sendo justo. Você não é bom, você não é justo e você não tem poder. Mas Deus, tendo poder, Ele derrama bondade sobre nós. E tendo bondade, Ele derrama uma justiça certa sobre nós. E qual é a razão para que fiquemos alegres, já que o sofrimento vai ser algo inevitável para as nossas vidas? A razão é o propósito. Mesmo no mundo em queda, meu irmão, quando você é convidado agora a reconhecer Cristo na sua vida, Deus vai conduzir a sua mente e o seu coração a torná-lo cativo a Ele e a entender que todos os cenários à sua volta é Ele que sustenta. O tempo não é seu, o tempo é de Deus. O emprego não é seu, o emprego é de Deus. Tudo que você tem à sua volta não é seu, é de Deus. Até os filhos e as pessoas que você conhece, foi o próprio Deus que te apresentou. Não somos nós que fazemos as coisas girarem. Mas é Deus que continua sendo o centro de todas as coisas. E já que estamos no mundo caído, todas as queixas, as enfermidades, Deus intervirá no meio delas, fazendo que elas venham ter um propósito. Por isso nós não temos desesperança, nós temos esperança. Porque vamos passar pelas mesmas coisas que aquele que não conhece Deus passa. Mas nós passamos tendo confiança que Deus está ao nosso lado e que Ele vai ensinar e treinar o nosso coração dia após dia diante das provações, para que você saia maduro, para que você saia confiante, não nas coisas, mas em Deus. Como diz João 15, Ele é a videira e nós somos os galhos. E em algumas vezes é necessário a limpeza dos galhos. É o que nos diz no Evangelho de João. Toda poda dói. A poda não é fácil, mas a poda é necessária. Então você deve lembrar que todo golpe que a vida vai te dar, toda ferida ou cicatriz que a vida vai causar, não é porque Deus quer, é porque você precisa. Você necessita passar pelas provações da mão do Senhor. Uma segunda razão é que reconhecer o sofrimento de todos os crentes está sob o controle de Deus. Jesus Cristo também sofreu, e nós não participamos apenas nos benefícios espirituais, nós não recebemos apenas as dádivas de benefícios, nós recebemos também o privilégio de sofrer com Cristo também. Como nos é dito em Hebreus, como Ele também padeceu, nós também padeceremos. Mas de forma diferente, nós teremos um intercessor, que intercede continuamente dos céus, porque Ele sabe o que é sofrer, Ele sabe o que é sentir dor, Ele sabe o que é ser traído, o que é se sentir em solidão, Ele sabe o que é perda, Ele sabe o que é ter cicatrizes e marcas e sofrer injustamente, mas sem pecado. Ele é o sacerdote perfeito que intercede continuamente por você. Por isso nós podemos passar pelos sofrimentos lembrando que Cristo intercede continuamente por nós. Essa é a razão de lembrar que não está tudo desgovernado ou desorientado, mas nós precisamos ser submissos. No contexto da carta, temos aqui crentes pobres sendo levados a tribunais por falsas acusações. O resultado era o acúmulo de diversas provações, sem lar, sem trabalho, sozinhos, expostos a perigos, a doenças, lutos e decepções. Várias provações. Tiago resume várias provações porque ele sabe a lista enorme que esses irmãos naquela época estavam passando de falsas acusações. Por isso que ele coloca com muita intensidade, muita ênfase, muitas provações. Por isso, na prática, meus irmãos, lembrem-se que o cristianismo não é algo confortável. Se for confortável, talvez você precise revisitar o seu coração e revisitar o evangelho que você tem dito crer. Porque se ele está confortável, desconfie. Porque o evangelho não é confortável, principalmente conosco mesmo. Ele nos angustia, nos faz às vezes ficar atribulados conosco, para que possamos refletir acerca das nossas ações, intenções e pensamentos de forma madura e correta. Meus irmãos, lembre-se que as provações de um mundo caído sempre estarão disponíveis para nós. Mas lembre-se, nós somos peregrinos aqui. Estamos apenas de passagem. Em dias como este, nós precisamos sempre ser lembrados que nós não vamos viver mais de 100 anos. A morte é um convite para a eternidade, e isso é bom. Você não deve temer a morte. Você deve se alegrar com ela, porque Cristo venceu a morte. E quando falamos de morte hoje, muitos se afastam, não querem ter conversa.
Mas crentes maduros refletem sobre a morte de forma séria, lembrando que este mundo é passageiro e que estamos aqui apenas de passagem, peregrinos. Peregrinos. Não levaremos nada, nada do que nós tenhamos de conflito, de apego ou de necessidade. Por que os crentes podem reagir aos sofrimentos com uma resposta tão estranha e inesperada como é a alegria? É isso que eu vou responder no próximo ensino desse texto. Confiando em Deus mesmo quando a vida nos golpeia e fere, esta confiança é expressa na alegria. E segundo, essa confiança é expressa na perseverança. Esse é o resultado esperado, é a perseverança. Meus irmãos, se vocês notarem nas narrativas, como eu preguei hoje pela manhã na primeira igreja, você vai ver muitas narrativas de Jesus com seus discípulos. Quando Jesus dá uma ordem e os discípulos obedecem, como nós obedecemos? Nós obedecemos em muitas áreas da nossa vida. Mas tem momentos que você desconfia do próprio Deus, você desconfia da palavra do Senhor. Porque nós não temos uma fé perseverante. Nós temos talvez uma fé pontual, uma fé para hoje, uma fé de uma hora, de um minuto, de um segundo. Mas o que Deus requer dos seus filhos é uma fé contínua, uma fé que persevera independente do tempo. Os discípulos, quando estavam no barco, bateu a tempestade. Eles desconfiaram da palavra de Deus, desconfiaram um dos outros e falaram: ué, Senhor Jesus, o Senhor quer que morramos? Mas Jesus disse que vocês vão chegar do outro lado. Por que estão desconfiando? Porque o nosso coração muda de uma hora para outra. Nós mudamos de humor muito fácil. Por isso, Tiago está dizendo, as provações são necessárias para que você tenha perseverança. Não desanime. Veja o verso 3 da sua Bíblia. Ele coloca um elemento aí como a vossa fé, a fé que nós já temos. Porque sem essa fé, nós seríamos uma pessoa instável. Até muitas das vezes instável com as nossas próprias atitudes. Nós não teríamos como relacionar os nossos atos. Olha, professamos crer em Deus, mas nós, nos momentos de provação, não temos uma atitude que diz que cremos em Deus. Nosso falar, o nosso comportamento vai no sentido contrário. E perceba, se nós professamos crer em Cristo, se Ele está ao nosso lado, nós precisamos experimentar essa fé de forma prática, em como nós falamos, em como nós pensamos e como nós planejamos os nossos planos, os nossos dias. Por isso, os crentes devem reagir aos golpes da vida com uma resposta inesperada, alegria, pois sabemos que Deus usa as provações para aperfeiçoar a nossa fé, e isso resultará em algo. Crentes mais fortes, crentes mais maduros, que confiam não em nós mesmos, mas na palavra do Senhor. Que têm uma íntima relação com Deus e que entendem que o Criador dos céus e da terra se encontra conosco, no nosso quarto. É um Deus pessoal. É um Deus que, ao mesmo tempo que é grandioso, maravilhoso, ao mesmo tempo que sustenta o universo com a palma das suas mãos, você consegue se relacionar com Ele no seu quarto. Isso é algo, às vezes, que quando você diz lá fora pode parecer confuso, mas para nós é belo, porque este é o Evangelho. Você consegue se comunicar com Deus enquanto Ele se revela a nós. Perseverança aqui é o que será gerado em nós. Nós não temos perseverança. Nós somos treinados para ter perseverança. Nós não somos perseverantes, nós desistimos fácil. E a desistência é uma marca daquelas pessoas que murmuram fácil, nós reclamamos fácil. E sabendo disso, Deus nos dá impulso para que nós venhamos a continuar a crer nele e a crer na sua palavra, mesmo quando tudo está fora do lugar. Esta mesma palavra é dita por Paulo e Pedro em Romanos 5 e 1 Pedro 1,6, e aponta para o processo de refinar o ouro e a prata, ou seja, as dificuldades da vida são destinadas por Deus para cada um de nós, para refinar a nossa fé. Você recebeu a fé porque ela é um dom, e você a recebeu. Mas ela não é algo imóvel, ela tem que estar em movimento. E o movimento se dará nos desenvolvimentos da sua vida, nas dificuldades à sua volta, nas suas atividades, na sua postura. É aí que Deus nos experimentará e vai nos aperfeiçoar. Deus refinará a nossa fé, Ele vai retirar os vacilos, os motivos errados, Ele vai aquecê-la no sofrimento para que as impurezas possam ser retiradas, para que os nossos achismos, as nossas opiniões, sabe aquela questão de você, eu sei o que é melhor para a minha vida? Eu sei o que o Senhor quer para a minha vida? Não, meu irmão. Você deve estar totalmente rendido aos pés do Senhor, e para isso é necessário passar por um bom sofrimento. É isso que nós precisamos.
porque o nosso coração está em grande rebeldia contra Deus. Ele luta a cada instante, ele reluta a cada instante. Ele deseja fugir daquele que tem maior poder e controle das nossas vidas. A perseverança deve estar no lugar certo, em Jesus. Essa perseverança nos ensina a guardar os mandamentos e essa perseverança nos ensina a suportar. Por isso, perseverança, para guardar a palavra do Senhor, para suportar e para continuar. A perseverança, então, suportar e aguentar um pouco mais até o fim. E praticar essa fé é colocá-la em Jesus Cristo, confiando no seu amor, já provado na cruz por cada um de nós. Eu ilustro essa fala de Tiago no verso 3 com um filme muito conhecido, de Rocky Balboa, quando ele está diante do seu pupilo. Ele diz essa seguinte frase: o mundo não é um grande arco-íris, é um lugar sujo, cruel e não quer saber o quanto você é durão. Ele vai colocar você de joelhos e você vai ficar de joelhos para sempre se você deixar. E ninguém vai bater tão duro como a vida. Mas não se trata de bater duro, se trata do quanto você aguenta apanhar e seguir em frente, o quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando, o quanto pode suportar e seguir em frente. Eu vou parafrasear a cena desse filme, que talvez você já tenha visto. Em outras palavras, perseverança é o que vai nos ajudar a amadurecer e tornar nossa fé genuína. Perseverança não é aguentar um pouco mais, mas é aguentar um pouco mais em Cristo Jesus. É depositar as nossas forças que nós não temos no Senhor da vida, no Deus que governa sobre tudo e todos. Por isso, meus irmãos, confie em Deus, mesmo quando a vida trazer feridas. Confie em Deus, mesmo quando a vida começar a tensionar, lhe deixar estressado, tenso, abatido, desanimado. E lembre-se que você pode distinguir entre tentação e provação. Se for provação, responda com alegria. Se for provação, tenha reações saudáveis de um filho de Deus. Se for tentação, revisite o seu coração e fuja. Abandone esses desejos, planos, egoístas. E se apegue a Deus. Se apegue ao Senhor, que é dono de tudo e de todos. Por fim, o último ensino desse texto, esta confiança é expressa na integridade. Esse é o objetivo e o propósito da aprovação. Integridade ou ética é algo muito difícil de ver nos dias de hoje, principalmente no país onde nós vivemos, onde ouvimos e entendemos aquele dilema, o jeitinho brasileiro, o caminho das pedras, o caminho mais fácil, o mais curto. Meus irmãos, nós não somos assim. Nós pegamos o trajeto mais longo. Nós não revidamos, nós viramos a face. Nós não temos o dever da vingança, mas nós nos entregamos a vingança na mão de Deus. Nós não estamos em guerra contra as pessoas à nossa volta, mas contra as potestades. Perceba como o Evangelho muda todo o cenário na forma como nós enxergamos as pessoas, como nós enxergamos as provações e as situações difíceis. Nós não estamos em guerra contra ninguém ao nosso lado. Muito pelo contrário, nós estamos caminhando juntos ao céu. Note o verso 4. O resultado esperado é uma resposta de reação inesperada pelo mundo, mas planejada, esperada por Deus, para que eu e você possamos testemunhar firme a fé que temos. As reações que temos resultará numa fé perfeita, com integridade e em nada deficientes, é o que diz o texto, até o último dia, até o último respirar das nossas vidas. Afinal de contas, o texto muito conhecido, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que são todas essas coisas? São os planos e sonhos que eu tenho? Claro que não. Os versos anteriores dizem, de Romanos 8, 28, é nos fazer cooperar e caminhar conforme a imagem de Cristo Jesus. Se Deus está trabalhando hoje na sua vida, se você tem se questionado onde Ele está, quando a vida nos golpeia e nos fere, saiba disso. Jesus está trabalhando no nosso coração, a cada instante mudando os nossos pensamentos e as nossas intenções más. Ele está nos fazendo aperfeiçoar conforme a imagem do seu Filho Jesus. Mas, pastor Leandro, e as coisas externas, e os meus conflitos, e as minhas indagações, as minhas dúvidas? Essas questões externas, Deus faz rapidamente, num piscar de olhos. O mais difícil é o nosso duro coração, rebelde, difícil de domar, difícil de se submeter, difícil de confiar. Por isso,
O caminho é a busca da integridade. E nós só conseguiremos ser íntegros, retos e perfeitos quando nós entendemos que precisamos passar por provações. Sem provação, você não conseguirá ter uma ética verdadeira. Sem provação, você não será íntegro. Sem provação, você não conseguirá testemunhar acerca de Cristo. O processo começa na provação. Esse texto de Tiago faz alusão, o verso 4, aos sacrifícios levados a Deus, à oferta agradável no Antigo Testamento. O apóstolo Paulo altera no Novo Testamento para o sacrifício vivo, que somos nós. Hoje somos nós o sacrifício vivo. Não poderia ser um animal deficiente lá no Antigo Testamento, lembre-se disso. Tinha que ser um animal perfeito, um animal sem mancha. Traga o melhor novilho, traga o melhor para ser sacrificado ao Senhor no Antigo Testamento. E não mudou. Hoje, no Novo Testamento, a oferta agradável, a habitação de Deus, a união mística que Deus tem conosco, é nós, nosso corpo. Por isso, passar por perseverança quer dizer que Deus está tirando as deficiências que temos no nosso caráter, o egoísmo que temos no obscuro do nosso coração, as coisas que talvez você nem saiba sobre si mesmo, os perigos que você leva nas suas reações, a ira, a ganância, o orgulho. Por isso, Deus está nos transformando numa oferta agradável e perfeita, porque nós temos tantas debilidades, tantas marcas, e elas serão retiradas. Elas serão retiradas. E graças a Deus por isso. Graças a Deus por esse amor. O que Deus espera é que estejamos o mais próximo possível de Cristo Jesus, não lhes faltando nada. Permanecer firme assim, diante da provação, produzirá perseverança. E isso é semelhante a um teste de resistência, a uma corrida, como um músculo que se torna forte quando enfrenta a pressão contrária. Os crentes estão aprendendo a ser fiéis ao longo do prazo, na corrida, enfrentando as provações. Assim vão amadurecendo o seu caráter. Por isso, nós não precisamos murmurar diante de uma provação. Primeiro, porque você sabe distinguir entre provação e tentação. Segundo, porque você entende que toda provação tem origem em Deus e Ele governa sobre todo o cenário da sua vida. Terceiro, porque você sabe que talvez não é aquilo que você queira, mas é o que você precisa. Você precisa passar por provações, para que as deficiências do nosso coração nos apresentem naquele dia belíssimo e santo diante do Senhor, íntegros, retos, justificados, amadurecidos, não crentes rasos na fé, mas crentes aprofundados no conhecimento da palavra que o Senhor nos entrega. As provações, segundo Deus, esperam gerar em nós o reconhecimento de que é necessária uma fé genuína, inabalável, para vivermos com os olhos fitos na verdadeira esperança, aquele que verdadeiramente sofreu por cada um de nós. Se você acha que você está sofrendo e padecendo injustiças, meu irmão, isso é ilusão do seu coração. Não há nenhum homem na face da terra que tenha sofrido o que Cristo passou. Por quê? Porque, primeiro, ele não tinha pecado algum. Imagine se você, Deus santo, 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 entrando num mundo de lamaçal, num chiqueiro, por mim e por você. Imagine se você, as vestes brancas, um rei reluzente, entrando neste mundo caído, que ele mesmo criou, e vendo todas as coisas desorganizadas. É como você pintar uma bela obra de arte e entregá-la, e depois revisitá-la e vê-la totalmente pichada, e olhar para aquelas pessoas e elas dizerem, é belo. Ele aguçava no seu coração, ele ansiava no seu coração. Por isso ele fez as duas coisas que nem eu e nem você conseguíamos fazer. Quais eram? A primeira, que você tenta diariamente viver uma vida em obediência plena a Deus Pai. Aquilo que você não conseguia fazer diante das provações, de passar por elas em obediência, de passar por elas de forma íntegra, Jesus passou. Ele não veio a esse mundo simplesmente para morrer na cruz. Ele veio para fazer aquilo que Adão não conseguiu fazer. E nem eu e nem você conseguiríamos fazer. Ele veio viver uma vida de obediência. E sabendo disso, hoje você tem uma leveza, uma paz. Porque quando nós falhamos e fraquejamos, nós podemos recomeçar, buscar o perdão do Senhor e recorrer à cruz. Tudo isso porque Cristo viveu em obediência. Tudo isso porque Cristo fez aquilo que nem eu e você conseguiríamos durante toda a nossa vida. Ele já fez. E segundo, Ele tomou sobre si a ira,
a ira que nenhum corpo humano conseguiria sustentar. Por isso ele era Deus e homem. Homem por ser o nosso representante, para passar por essa vida sentindo os males que você não conseguia cumprir em obediência a Deus Pai. E segundo, sendo Deus, para representar sobre ele e receber sobre ele a ira que devia cair sobre nós. Por isso, essas provações diante de nós, as enfermidades, as queixas, os desapontamentos são mínimos diante daquilo que Deus passou, diante daquilo que Cristo passou, para que você estivesse aqui hoje sentado ouvindo a palavra de Deus. Meus irmãos, toda adversidade que cruza o nosso caminho, quer pequena ou grande, tem o objetivo de nos ajudar a crescer de alguma maneira. Aplique a palavra de Deus à situação. Ela deve quebrantar o seu coração. Aplique as situações da perspectiva de Deus, não da sua. Porque se nós sempre passarmos a olhar os conflitos à nossa volta, as situações que às vezes nos desapontam, nos angustiam, a perda de algo, meus irmãos, você perderá a sua fé. Você se distanciará do propósito de Deus. Um belo exemplo que eu digo sempre, lá na primeira igreja, é quando nós perdemos o emprego. Ora, se você perdeu o emprego, olhe da perspectiva de Deus. Se é Ele que te dá o emprego, se é Ele que te dá a saúde e o esforço, se Ele lhe tirou o emprego, porque Ele é soberano, só pode significar uma coisa, e é uma coisa boa: você precisa descansar. Férias. Da perspectiva de Deus, Deus está dizendo, é o momento de você confiar que eu sou a providência na sua vida. É o momento de você confiar que não é você que faz o trabalho e o esforço, mas é eu que garanto o sustento. Porque olhe para os pássaros, para as flores do campo, eu a sustento. Quanto mais você sendo criatura, criada, imagem e semelhança de Deus. Perceba que Deus continua ainda a nos ensinar de forma didática, de forma amorosa, de forma bondosa, em todos os cenários à nossa volta. Em todos os cenários à nossa volta. Seja grato e tenha um coração satisfeito, disposto, dê graças a Deus, e Ele continuará seu trabalho em nós, e não desistirá, usando até mesmo as nossas falhas e fraquejos para nos ensinar. Eu tenho dito para muitos pais, que têm 1 ou 2 ou 3 filhos, a maior oportunidade que os nossos filhos têm de serem ensinados por nós é nos momentos das nossas fraquezas. É o momento quando o filho vai ver o pai de joelhos, buscando ao Senhor. É o momento em que o filho vai ver o pai ou a mãe renunciando, não pedindo desculpa, mas perdão e confessando os seus pecados. Mas muitos pais não entenderam ainda a didática do Senhor do Evangelho. Não entenderam e escondem as suas fraquezas, as suas limitações, e preparam os filhos de forma mal para essa vida que vai golpear e feri-los severamente. Entenda que há muitos princípios que podem ser aplicados ao nosso coração. Por isso, responda às provações com alegria. Não é uma loucura, não é algo contraditório, é algo óbvio. Você é feliz e ponto. Independente dos cenários. A sua felicidade não está alinhada com o seu trabalho, não está alinhada com o que as pessoas acham acerca de você. A sua felicidade está alinhada com a obra de Cristo Jesus. E as provações devem fazer você lembrar que é um propósito necessário para que o Senhor possa te fazer ter uma fé amadurecida. Você precisa ser íntegro, não deficiente, mas íntegro diante do Senhor. E lembre-se que toda dor é por enquanto. Por isso, continue sendo valente. Tenha coragem para lidar, ensinar, amar, enfrentar e viver como um verdadeiro cristão que está sendo transformado dia após dia por Deus, confiando no seu poder. As provações são essas. Produzem em nós esses maravilhosos efeitos. Por isso que a carta de Tiago está sendo escrita para estes irmãos, para que eles não venham fugir, porque Tiago está gritando, não fujam, não fujam. Isso é bom para vocês, isso é bom para nós. Vai nos fazer passar pelas provações e passando, já que elas têm origem em Deus, nós sairemos íntegros e guardados e confiados, não mais na nossa própria força, mas no Senhor, que governa sobre tudo e todos. Quero convidar você a ficar de pé. Nós vamos orar, em seguida eu vou impetrar a bênção, e nós vamos sair daqui com o coração grato, satisfeitos de que o Senhor continua falando, apesar desses poucos versículos, Ele continua nos ensinando de forma prática a tudo aquilo que nós temos experimentado e vivenciado ao nosso redor.
Senhor Jesus, é um texto conhecido que foi exposto de forma muito simples nesta noite, mas que o nosso coração possa ser encorajado, motivado a entender que a vida não está no nosso controle. Antes, porém, é o Senhor quem governa. Antes, porém, é o Senhor quem dá a direção. Antes, porém, é o Senhor que tem cuidado dessa tão pequena vida, que é a nossa. Afinal de contas, nós não temos o controle do futuro, mas o Senhor tem, porque o Senhor se assenta acima do tempo. O Senhor é um Deus grandioso e maravilhoso, e nós o exaltamos por isso. O Senhor tem todo o poder e toda a autoridade. E se o Senhor se tivesse apenas poder, o Senhor seria um tipo de ditador. Mas não para por aí, as Escrituras dizem que o Senhor tem uma bondade longa conosco. Por isso, além de ter poder, o Senhor é bondoso. O Senhor tem planos para nós que revelam um propósito de bondade. Por isso, nós podemos confiar com bons argumentos no Senhor, de forma racional, não de forma subjetiva, não com achismos. Por isso, nós podemos hoje nos desapegar dos nossos sentimentos, dos nossos planos vazios e confiar no Senhor que direciona a nossa vida para todo sempre. Que o Senhor nos envolva com a sua graça, nos fazendo sair daqui distinguindo as provações e as tentações. Que o Senhor também nos faça compreender que precisamos ter uma fé perseverante. Não apenas uma fé pontual, mas uma fé que persevera nos dias difíceis. Uma fé que está totalmente ativa e que interfere, que transforma o nosso falar, transforma a forma como nós vemos as pessoas ao nosso redor, a forma como nós respondemos às pessoas à nossa volta, a forma como nós respondemos às perdas, aos desapontamentos, não da nossa perspectiva, é claro, mas da perspectiva do Senhor, entendendo que o Senhor tem todas as coisas no controle das suas mãos. Nós te agradecemos por este culto que foi prestado, nós te agradecemos pelo momento de adoração, pelos cânticos e hinos entoados ao Senhor, nós te agradecemos por cada vida aqui nesta noite, e nós te agradecemos pelo teu Espírito Santo que repousa sobre nós. E agora, meu irmão, nessa noite, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as doces e ternas consolações do Espírito Santo envolva hoje a sua vida e permaneça hoje conosco e para todos sempre. Amém e amém.